Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui começando o nosso terceiro podcast, não se esqueça. E eu trouxe ele aqui, o autor e desenhista do Palavra Desenhada. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. O cara veio até com Bíblia, já trouxe aí uma Bíblia. Não vai me dar uma surra de Bíblia não. Não, tô zoando. Mas eu trouxe você aqui para falar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, inclusive para quem não conhece ainda o teu trabalho. Explica aí esse trabalho. O meu trabalho ele se resume a isso. Eu uso esses desenhos animados, essas animações como um veículo para transmitir uma mensagem eterna, a mensagem mais importante para o ser humano. Porque tudo que você compra geralmente vem com manual. Deus não ia fazer o ser humano sem o manual, sem formular a forma que o ser humano vivesse. E esse manual do ser humano é isso aqui. Isso aqui diz como você ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser um bom patrão, como ser um bom funcionário. Aqui ensina tudo. Então eu uso esses desenhos animados para transmitir como veículo essa mensagem. Muito bem. Qual é a base? A base assim dos episódios. Eu já assisti alguns episódios ali. E qual que é a base? Eu sei que essa é uma pergunta meio boba. Mas para quem não sabe, qual é a base? Bem, a minha base ela é a palavra do Senhor. Eu já conheci, geralmente assim eu já vi várias séries, vários desenhos, várias assim, novelas, filmes de coisas bíblicas, mas quando você vai ver à luz das escrituras tem muita invenção do homem, tem muitas cotas, movimentos sociais que têm surgido hoje, que tem assim quebra de paradigmas, que tem ido misturado ali. E o Senhor diz aqui que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele não quer misturas, ele quer a palavra de Deus que é viva e eficaz, pura, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de separar espírito da alma. Então é o suficiente. Um dia eu estava assistindo uma novela sobre Jesus, e de repente eu vi uma corrida de cavalo, que a mulher estava lá, e de repente o cara caía, ela passava, ganhava. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, em qual dos evangelhos está isso? Eu nunca li, não está nem em Mateus e Marcos, Lucas, João, onde é que está isso? Então tem muitas invenções, muitas atualizações, e eu vejo isso como um perigo. Então eu fundamentei esse desenho na palavra. Tá bom. Ó, na minha concepção, no meu pensar, eu acho que isso é uma coisa boa. Porque a Bíblia, querendo ou não, é um livro antigo e precisa ser atualizada. Será? Eu acho que não, viu? Porque as escrituras dizem aqui em Romanos 12, para a gente não se conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo ele tem se desligado tanto de Deus que tem colocado certo como errado e errado como certo. O mundo está muito diferente da mentalidade de Deus. Eu acho que não é a gente que tem que atualizar a Bíblia à nossa vontade. A gente tem que renovar a nossa vontade, a nossa mente, à palavra de Deus. Assim, eu acho até meio perigoso a pessoa dizer isso. Porque, cara, você já viu coisas que tem na Bíblia que, tipo assim, se o cara estuprar uma virgem, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar o dote e casar com ela, ficar com ela. Ou seja, a mulher vai ficar o resto da vida com o cara que estuprou ela. Você entende? Isso é meio louco. Sem contar coisas que a gente não pode nem comer. Se a gente fosse basear-se pela Bíblia, não poderia nem comer, não poderia usar certos tipos de roupa. Imagine. Tá, mas tem todo um contexto histórico. Quando Jesus vem, ele vem formando discípulos. Esses discípulos que recebem ele se tornam filhos de Deus. E Jesus ensina a esses discípulos que negaram as suas próprias vontades, negaram a si mesmo, tomaram sua cruz, renunciaram a tudo para seguir a vontade dele. Então a esses discípulos ele ensinou, como essa questão que você falou de uma virgem e tal. O que é que Jesus disse? Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já pecou, já cometeu adultério. Outra coisa também Jesus diz, se você se irar contra o seu irmão e chamá-lo de louco, você já é digno do inferno. Já está destinado ao inferno, se não se arrepender. Então o que é que eu vejo? Se alguém seguir a doutrina de Cristo, não vai acontecer essas questões aí. Porque eles já entenderam que a essência não é essa. Sim. Mas eu me refiro à lei mesmo. Tá entendendo? Eu posso citar a mesma Bíblia aqui para isso daí. Porque aqui você pode ler aqui em Gálatas 2,
versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois a obra da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. E a gente pode chegar aqui também em Hebreus 10, a partir do 1, fala assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Tem inúmeros textos, você pode ler Gálatas, você pode ler Hebreus, vários outros que tem mostrando isso aqui, que era uma figura, a lei, entendeu? Era uma figura, mas a lei e os profetas vigoraram até João Batista, desde então é pregado o reino de Deus. Tudo isso aqui do Velho Testamento, não digo tudo, mas a maioria dessas coisas aqui, dessas leis, festas, lua nova, sábado, era uma figura, mas o corpo é Cristo. O fim da lei é Cristo. Exatamente, chegamos no consenso, é exatamente isso aí. Essas coisas que mudaram, tipo assim, e hoje? Será que não teria que mudar também outras coisas? Tipo, é isso que eu estou querendo dizer, essa atualização. Assim como teve uma mudança do Velho Testamento para o Novo, será que hoje também não teria que fazer mudança em muitas coisas? Não, sabe por quê? Porque até no Velho Testamento já o Senhor falava que iria formar uma nova aliança. Firmaria uma nova aliança. Jesus veio e firmou essa nova aliança. Mas não existe profecias para uma nova aliança agora. O que fala nesses últimos dias é que haveria apostasia. Que pessoas não iriam aceitar a sã doutrina, por darem ouvido a ensinos de demônios, cercar-se-ão de mestres segundo seus próprios raciocínios, suas próprias concupiscências. Então isso que está acontecendo é o perigo, que está vindo a apostasia da fé por causa disso, que as pessoas estão abandonando a sã doutrina, não estão suportando, está dando coceira no ouvido, porque estão seguindo ensinos de demônios. Essas coisas que vêm justamente para desconstruir isso. E outra coisa também eu te cito aqui. Preste atenção nessas duas frases. Você pode chegar aqui e dizer assim, eu odeio ver esse estúdio bagunçado. Essa é uma frase. E você pode chegar em outra frase e dizer, arrumem esse estúdio hoje porque teremos convidado. A primeira frase não é relativa, porque você disse, eu odeio ver isso aqui assim. Se você fosse um ser imutável, você nunca iria mudar isso. É a sua natureza. Você não gosta de ver esse estúdio bagunçado. Mas a questão de limpar ele hoje porque vai ter convidado, pode ser relativo, porque amanhã pode não ter convidado, então não vai ser necessário arrumar esse estúdio. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a lei, muitas coisas aqui, o sábado, lua nova, festas e tal, situações, é relativo. Era para aquele povo naquele tempo. Mas quando Deus diz isso aqui é ruim, isso aqui é abominável, isso aqui eu não gosto, é a natureza dele. E Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, Senhor, não mudo. Entende? Tá bom, faz sentido na verdade. Essa é uma discussão longa, eu não quero me aprofundar nisso aqui. Eu quero falar mais sobre o teu trabalho aí, o que é que tu faz. Eu fiquei sabendo que tu fazia histórias em quadrinho. Me diz assim, como é que tu... Conta como foi isso aí pra gente. Eu comecei a desenhar histórias em quadrinho assim. Eu morava em Conceição do Almeida, eu era criancinha. As pessoas não acreditavam que eu sabia ler. Falava, lê isso aqui, aí eu lia. Ah, sabe ler? Mas não porque eu aprendi a ler cedo, mas porque eu era bem pequenininho. As pessoas achavam que eu era muito mais novo do que o que eu aparentava assim. E um irmão mesmo da igreja no tempo falou assim, vem cá em casa, tu sabe ler? Eu falei, sei. Vem cá em casa buscar umas revistas em quadrinhos, uns gibis que eu vou te dar. Aí eu peguei e fui com meu irmão. A gente foi lá buscar. Era 52, se não me engano, histórias em quadrinhos do Chico Bento. A gente levou, trouxe pra casa. E eu ficava lendo, olhando os desenhos e tal, viajando, mas eu não me interessei tanto. Depois chegava pessoas lá em casa, criança, me dá uma, me presta uma, me dá uma, tal. Levaram todas. Eu se mudei, fui pra região de Camaçari, Vila de Abrantes, fiquei lá morando. De repente, cara, bateu uma saudade daquelas histórias em quadrinho que eu fiquei fascinado. Eu ficava lembrando das histórias e fiquei, caramba, eu tenho que ter aquilo de volta. E não conseguia porque tinha sumido tudo. Então eu tentava comprar histórias em quadrinho do Chico Bento, mas eram novas. Aquelas que eu tinha era item de colecionador, era bem antigo. Esse irmão colecionava. E eu fiquei doido, cara. Eu fiquei fascinado. Caramba, eu preciso daquilo e não conseguia. Então era um sonho quase impossível. Eu queria tê-las novamente e não conseguia. Então o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a elaborar meus próprios personagens. Eu comecei desenhando com hidrocor no fundo de provas de escola. Criei personagem, depois criei o personagem Juca, que era uma versão do Chico Bento. Eu era fãzaço.
Comecei a assistir Pica-Pau também, começava a fazer histórias em quadrinho. Eu assistia Dragon Ball Z, fazia história em quadrinho de super-heróis. Os X-Men fazia também. Então era tudo assim. Eu comecei a desenhar histórias em quadrinho e pessoas gostavam. Não que era assim incrível, sempre fui um... Não, nunca fui um desenhista. Mas é que tinha, tipo, tinha um brilho ali diferente. Tinha algo que eu fazia. E era raro de ver alguém que fazia histórias em quadrinho. Tinha até uma mulher que comprava, velho. Só que o que é que acontecia? Eu vendia e eu perdia, porque eu não tirava cópias. E queria desenhar profissionalmente, como as revistas do Chico Bento. Só que ali era feito no computador, eu não entendia. Eu pensava que desenhava na mão, escaneava e tal. Então era assim. E o que é que aconteceu? Eu fiquei nessa um tempão e fui criando meus próprios personagens. Fui desenvolvendo desde cedo, talvez 8, 9 anos, 7, não sei. Desenvolvendo a minha mente para histórias em quadrinho. Criar histórias, formular histórias, desenhar, trama e tal. E é isso aí. Como é que tu decidiu migrar para a animação? Tu tomou um curso para isso? Como é que é a produção aí das tuas animações aí? Não, eu sempre quis fazer desenhos animados. O problema é que eu não sabia como fazer isso. E um dia do nada eu falei, cara, eu já sabia editar vídeos, então eu falei, eu vou fazer uns desenhos aqui, vou tentar fazer um desenho animado. Não tinha profissionalidade nenhuma, era no Paint. Programa amador dos amadores no computador. Eu fiz a parábola do semeador e deu certo. Achei interessante. Bem amador, mas eu gostei. Depois eu parei. Depois de um tempo eu falei, eu vou voltar a fazer. E eu comecei a fazer, fazendo devagarinho, aprendendo. E até hoje eu faço dessa forma aí. É totalmente amador mesmo. Gostei muito e é legal. Sim, sim, interessante, interessante. Eu acho que as coisas simples são as mais importantes. É claro que eu concordo com a profissionalidade e tudo mais, mas eu acho que tem um brilho, uma coisa muito boa na simplicidade. Mas falando até disso, né, tem um pouco de sentido aí com tudo que a gente conversou até agora. Tipo, você falou do fundamento da base, né, que é aí a própria Bíblia, né? Como você até traz aqui, você cita a Bíblia aqui em alguns momentos aí e tal. Você tem algum tipo assim, você fez teologia? Não, não, não. Veja bem, eu não tenho teologia. A minha teologia é Jesus. Jesus, ele me deu o seu espírito, me deu o seu coração, me deu a sua mente. Ele é um exemplo. Jesus ensinava de forma simples para pessoas simples. A coisa era profunda, o reino de Deus, mas ele comparava com um grão de mostarda. Ele comparava com um semeador. Ele comparava com uma rede que atrai muitos peixes. Chamou pessoas simples. Pedro, Tiago, João eram pescadores, André. Mateus era um publicano. Pessoas simples, sem estudo. Porque Deus oculta dos sábios e instruídos e revela aos pequeninos. Aí você pode usar, mas Paulo era bem estudado e tal. Mas ele disse que considerava tudo como refúgio. Você vê a grandeza de Deus quando Pedro, um homem iletrado, é levado até os sacerdotes e ele fala com clareza, discorre sobre o reino de Deus. Os caras ficam admirados entre si e falam, cara, esse cara teve com Jesus. Como um homem iletrado pode falar dessa forma? Então a gente vê a grandeza de Deus. Mas se é um cara bem estudado, não seria nenhum sinal. Normal, ele é bem estudado. Jesus fala de forma simples. Ele oculta dos sábios, instruído e revela aos pequeninos e àqueles que se humilham diante do Senhor. Não é estudo. Não é estudo. Não se trata disso. Não é uma coisa comum. A Bíblia não é feita para a nossa mente, é feita para o nosso coração. Não somos mais inteligentes que Deus. É a revelação dele. Ele nos traz uma paz que precede todo entendimento. A sabedoria de Deus é melhor que a nossa. Não se trata de estudos. Vamos estudar e vamos entender. Não. Nada contra quem estuda, quem faz teologia e tal. Também é bom que você entenda o contexto histórico daquela situação. Mas eu acho que parte muito pro natural. Eu já vi uma frase que dizia assim: a teologia desanima a prática. Não estou condenando a teologia. Não se trata disso. Meu pai fez teologia. Hoje eu não sei se ele faria. Mas eu creio mais na revelação. Eu busco a revelação do Senhor. Você se humilhar e o Senhor revelar para você as Escrituras. Porque tem coisas que não dá muito para entender. Por exemplo, no Velho Testamento tem dizendo assim, quando Israel era pequeno, enfim, ele fala, só sei que ele fala assim, e do Egito chamei o meu filho. O contexto está falando de Israel. Mas só que quando vai se cumprir cá no Novo Testamento, em Mateus, está falando de Jesus. Então o teólogo dizia, está fora de contexto. Mas o Espírito Santo traz aquilo. Então não se trata de teologia. Se trata de revelação. Não é interpretação, é revelação. Beleza, beleza. Eu acho interessante isso, né? Eu acho interessante isso. Também acho meio estranho, tipo assim... como se Deus fosse uma coisa que a gente tem que estudar e tal. Eu acho que... eu meio que vou nessa vibe aí também de que
Tipo, é uma coisa sobrenatural. Deus é algo assim íntimo, é algo pessoal. Não é uma coisa que quanto mais você estuda, mais você... Sei lá, eu não sei explicar muito bem porque eu nem me aprofundo muito nisso aí. Mas a gente já está acabando aqui, finalizando o nosso podcast. E eu queria, assim, faz umas considerações. Quais são as tuas considerações finais aí? A minha consideração final seria, assim, que se aprofunde nas escrituras, se humilhando, buscando aprender como uma criança. Que Jesus disse, aquele que não se humilhar, não se converter, não se tornar como criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Que o reino dos céus é das crianças, dos pequeninos. Se humilhe diante do Senhor buscando revelação. E se aprofunde, mergulhe na palavra. Tem pessoas que leem, tem pessoas que estudam, tem pessoas que meditam e tem pessoas que comem a palavra. Coma a palavra, se alimente dela. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimente dele. Se alimente das palavras de Jesus. Você quer ler a Bíblia? Quer saber como ler a Bíblia? Comece por Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois os apóstolos. Quando chegar em Apocalipse, você para, volta de novo, até você entender o que Jesus e os discípulos quiseram dizer. Depois você começa a ler o Velho Testamento e tal. Porque habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Para você não ser enganado. Porque existem muitos enganos e só vai permanecer quem tiver raiz na palavra. Quem não tiver, vai ser enganado. Com as filosofias bonitinhas desse século. Não vos enganeis por isso. É a geração do engano, da apostasia. Tem que estar mergulhado, aprofundado aqui. Nisso daqui. Então essa é a consideração, o conselho que eu daria àqueles que estão buscando o Senhor hoje. Medite. Pelo menos uma vez por dia. É obrigatório. Lê por sequência. Não lê texto salteado aqui. Abrir em Salmos. Abrir agora em Jó. Tudo bem, você pode fazer isso, é bom. Mas busque entender o contexto. Lê Mateus, cara, por sequência. Entenda quem é esse Jesus, mergulhe nisso daqui. Olha aqui, você começa do Mateus 1, 18 em diante, aqui do 1 mesmo, mas do 18 começa a história. Olha, o nascimento de Jesus foi assim. Você vai lendo Jesus, aí, a pregação de João Batista, o Sermão do Monte, que é nosso manual de vida. E aí você vai aqui, ó. Você vai mergulhando nisso aqui. É um tesouro. Vai mudar a sua vida se você pratica isso daqui. Entendeu? João, cara, é profundo. Então se aprofunda nisso. Para que você não seja enganado por essas pregações que são exatamente o que a gente quer ouvir, mas não é o que Deus está dizendo. Muito bem, pessoal, conversei aqui com ele, o produtor do canal Palavra Desenhada aqui no YouTube. Confere lá, eu vou deixar o link aqui na descrição desse canal, um canal muito bom para quem gosta de Bíblia, de estudos, de coisas assim de Deus. É muito bom também para crianças, muito bom para crianças que ensinar as crianças aí na questão bíblica e tal. É uns desenhos muito interessantes. Vou deixar o link aqui na descrição, você pode acessar a hora que quiser e se aprofundar. Também vai estar dando uma força, nosso amigo está começando agora. E foi muito bom conversar contigo. Muito obrigado por ter me convidado. Amei estar aqui, foi muito bom. Foi muito bom, eu gostei pra caramba, foi uma conversa bem legal, também bem interessante. Vendo aí tua história, toda a trajetória, as coisas e tal. Muitas coisas que eu aprendi aqui que eu não sabia, eu aprendi agora. Muito bom, gostei. E é isso aí, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve no canal, divulga para os amigos. E é isso aí. Até a próxima.